Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tieste. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico pra caramba, um assunto que me faz apanhar muito em rede social, e é a questão dessa quantidade imensa de diagnósticos de TDAH que a gente vem tendo de uns tempos para cá. E para falar sobre isso, trouxe o Emanuel, psicólogo e neuropsicólogo, né? Tá com a gente lá na Tieste, trabalha com a gente, é meu sócio, né, Emanuel? E hoje o responsável técnico, né, pela Tieste, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, desmistificar um pouco do que é de fato o TDAH e fazer uma grande reflexão sobre o que é sintomas e o que é de fato um TDAH raiz, né? A gente chama de TDAH raiz porque de fato quem é TDAH nasce TDAH. Só que hoje a gente tem uma grande quantidade de diagnósticos e essa grande quantidade de diagnósticos acaba bagunçando, né? Fazendo com que as pessoas acreditem que isso é uma sentença e, na verdade, tem muitos fatores, né, Manuel? Que melhoram muito a condição e que, de fato, trazem os sintomas, mas não necessariamente é um diagnóstico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Manuel, hoje especialista na clínica em crianças e adolescentes e jovens adultos, né? Com algumas dificuldades, seja, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, o TEA, né, e também jovens adolescentes com dificuldades de concentração, com vício em telas, né, jovens adultos com vícios em apostas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E eu espero que seja um clarificador aí para que você consiga perceber algumas coisas que de fato estão no seu controle em relação ao déficit de atenção e hiperatividade, e que você consiga manejar seu ambiente, manejar o seu comportamento para que esses sintomas sejam de fato minimizados ou, em muitos casos, até extintos, né, Manuel? Uhum. Como é que tá essa chegada de pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, que chega lá com laudo na mão e colaram o selo, acreditam que são isso, né, porque vira Uhum. quase que uma identidade, mas que por baixo, né, a gente sabe que tem muita gente aí que tem comportamentos que trazem sintomas, mas que não necessariamente é TDAH. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, né, qualquer dificuldade de concentração, ela já está sendo categorizada como TDAH por parte das pessoas, né. Eu até diria que é a epidemia do século, né. O TDAH virou algo que todo mundo tem, só que as pessoas não sabem separar realmente o que é TDAH e o que não é TDAH, porque justamente esse excesso de diagnóstico que a gente está tendo de TDAH, ele tá vindo com uma geração que tem um uso excessivo de telas, de estímulos, de luz o tempo inteiro brilhando. Então, como eu posso dizer, os nossos avós, por exemplo, eles não tinham a mesma eles não recebiam a mesma informação que a gente recebe na semana, a gente recebe em um dia, né. Então, esse excesso de informação, esse excesso de Estímulos, situações, né? de estímulos, de acontecimentos no nosso dia a dia, eles dificultam muito a nossa tomada de atenção, concentração, isso acaba afetando a questão de memória e vários outros fatores, né. Mas hoje em dia é basicamente uma banalização que a gente está tendo, né, do diagnóstico de TDAH, sendo que na verdade nem é TDAH, é muitas vezes a rotina, o ambiente que a pessoa está inserida, né, e aí acaba tendo o que a gente tem hoje nessa banalização. É isso. E aí você tocou em alguns pontos que são importantes, né? Existe o TDAH, existe os sintomas de TDAH. E aí, para clarificar isso de uma forma mais explícita, o TDAH, ele nasce de fato, né? Uma pessoa que é TDAH raiz, que a gente chama de TDAH raiz, é uma pessoa que nasce com um déficit de produção de neurotransmissores, né? Então, essa pessoa, de fato, ela vai viver isso, ela vive isso, é uma condição que ela vive desde que ela nasceu e ela vai, né, provavelmente aí, né, por mais que a gente tenha hoje muito recurso, principalmente em drogas, né, que melhoram essa condição, essa pessoa ela nasceu e ela vai ter isso para a vida inteira. Agora, o que se confunde com isso é sintomas de TDAH. E sintomas de TDAH muitas vezes estão relacionados com atrofia de foco, né, que é uma coisa que hoje é
né, a gente percebe o tempo todo, né? Tudo sequestra a sua atenção o tempo todo. E o cérebro é viciado em estímulo, ele adora movimento. Então, se tem uma notificação, se tem alguma coisa acontecendo e tal. Você falou de uma coisa que é importante, que é a questão do excesso de estímulos, né? A tecnologia evoluiu muito, então hoje a gente tem impacto o tempo todo, tem coisa chegando o tempo todo, a quantidade de informações que a gente recebe hoje, todos os dias, é muito grande, né? Que é informação, não é conhecimento, porque tem pessoas que se enganam nesse processo, né? Acho que Uhum. informação é conhecimento, e na verdade o cérebro pega, recebe e deleta se aquilo não foi aplicado. Mas é uma atrofia de foco muito efetiva que se mistura com neuroinflamação, que se mistura com abstinência de sono, que se mistura com O déficit de base nutricional. Então, a gente Uhum. está falando de uma complexidade imensa de fatores que criam os sintomas, né? Então, além dos diagnosticados em 15 minutos, né, dentro de um consultório, porque basicamente isso é esse diagnóstico rápido, ele é porta de entrada para o acesso a uma droga que é Sim. um doping, né? Que vai potencializar eu, você ou qualquer pessoa que tomar. Mas isso acessa, né, uma solução que, na Uhum. verdade, só vai camuflar um problema e que não necessariamente vai resolvê-lo. Então, quando a gente olha para todos esses fatores, a complexidade de fatores que podem trazer sintomas, além da gente ter o diagnóstico em 15 minutos, a gente também tem pessoas autodiagnosticadas por rede social. E aí a gente está num lugar complicado, Entrou numa né? parte Porque a polêmica. pessoa lê lá meia dúzia de sintomas de TDAH e ela cola esse selo e eu sou É. isso e me aturem, né? Tem aparecido muito algumas pessoas que elas já chegam, né, no consultório falando: "Não, eu tenho TDAH", mas eu falei: "Poxa, mas como Cadê o que laudo? você fez o teste, tá, a avaliação aí?". "Não, eu respondi um quiz lá na internet de 10, 20 questões, e aí deu que eu tenho hiperatividade", e eu falei: "Caramba, né". Tá fácil assim, né? Que fácil, né, agora, né, a gente já perguntei para o ChatGPT, já e me deu ali as respostas, realmente tenho. Então acho que as pessoas elas estão muito, procurando o problema onde às vezes não tem, né. Exato. Nem a pessoa que tem o TDAH, como a Aline citou, é um neurodesenvolvimento, é genético, quando a pessoa realmente tem. Mas quando a pessoa não tem, desatenção, excesso de telas, estímulos, ele imita os sintomas do TDAH, né. Então a nossa geração, o contexto que a gente está inserido, principalmente por causa da tecnologia, e eu acho que hoje quem que não trabalha com tela, né. Eu trabalho muitas vezes com um notebook, uma outra tela, o celular tocando e, né, a luz. Então, essa falta de atenção, essa falta de foco, ela de fato contribui para imitar ali o sintoma realmente de quem tem TDAH, que é um neurodesenvolvimento e é genético, é uma predisposição. Então, é até justamente essa diferença de quem tem TDAH mesmo e quem tem TDAH, tá? Quem tem Quem sintoma tem que imita, sintoma, né? porque a nossa o contexto que todo mundo está inserido hoje faz com que de fato, você imite os sintomas, porque é muito comum, né, muito comum essa falta de atenção, de estímulo. Por exemplo, para a gente poder reter uma informação, para a gente poder trabalhar a nossa memória, por exemplo, a gente tem que primeiro, escutar a informação ali, codificar a informação, né, por assim dizer. Só que para isso acontecer, você tem que prestar atenção. Então, se você não presta atenção, se você não foca naquilo, a sua retenção de informação ela já vai ser prejudicada, você não vai ter uma boa retenção, você não vai ter um bom armazenamento de informação e, consequentemente, você não vai lembrar daquilo, né? Então, tá tudo interligado. Como é que você. Ah, eu tenho TDAH porque eu não lembro, mas você tá prestando atenção ou o celular tá te distraindo o tempo inteiro, né? Então é uma. O mar é muito fundo ali, sabe, onde a gente tá entrando, porque a gente tá com uma geração que o trabalho exige, né, que a gente tenha que estar conectado e estímulos, enfim, né. É isso aí. E tem uma coisa importante dentro do que você falou, que é a primeira Hum, quantidade de estímulo e uma geração que vem muito digital, né? Uma sim. geração que já nasceu digital. Então a gente tem algumas coisas que são processos naturais, mas em um órgão que é absolutamente ancestral. Então, quando a gente fala de foco, por exemplo, o cérebro humano ele tem uma capacidade de foco muito limitada, né? Por mais que eu queira,
isso primeiro é como um músculo, precisa ser exercitado, mas a capacidade de foco do cérebro humano, ela não passa de 30 a 40 minutos, né? Uhum. Até 50 minutos você consegue sustentar foco bem, desde que não tenha nenhum tipo de distração, não tenha nenhum tipo de interferência. Mas mais que isso, basicamente o cérebro dispersa, né? Porque ele não tem essa capacidade. E quantos de nós consegue, de fato, sentar numa aplicação e ficar 50 minutos sem nenhum tipo de interferência, sem Uhum. o celular? Então, assim, eu trabalho muito mais com adultos com sintoma de TDAH. Então, adulto é um pouco mais, né, mais fácil, principalmente as pessoas que chegam para mim. Normalmente são empresários, são executivos, são pessoas que sabem que tem, para ter performance, você precisa estar, né, direcionado. São pessoas que, de fato, seguem instruções, né, ou se propõem a seguir. Mas quando a gente fala da criança e do adolescente, olha quantos fatores a gente tem no jogo, né? A gente tem a interferência, a gente tem um cérebro que se condicionou ou se desenvolveu numa educação muito superficial, né? Que é diferente da gente. A gente tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que ir na biblioteca, escrever Uhum. no papel, na folha de almaço, entregar e tal. Então, o processo de raciocínio e de desenvolvimento cognitivo era muito mais profundo, né? Hoje, nas gerações aí, né, 25, talvez menos, né, e conversa muito com a tua própria geração, então, assim, você sabe do que eu estou falando, o processo de desenvolvimento cognitivo e da própria educação já foi muito mais superficial, com essa grande quantidade de impactos. Então, a gente tem uma geração que vem com menos exercício cognitivo, que um cérebro que é absolutamente condicionado a uma tela customizada, né, que só entrega aquilo que eu gosto, e que não está muito preocupado com fatores que é inerente à idade, né? Por exemplo, com alimentação, né? É. Com qualidade de sono. Então, você tem ali um jogo bem complexo para conduzir uma criança ou um adolescente, que se os pais não tiverem muito alinhados no jogo, a gente dificilmente, né? Por mais que temos muitos recursos, mas se os pais não entrarem no jogo, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente de manejar ambiente, né? Uma criança, ela tem uma necessidade de sono diferente de um adulto. Então, a criança tem que ir dormir mais cedo, né? Por mais que a Uhum. casa não tenha né? Não siga todos a mesma regra, mas a criança precisa dormir mais. E se ela não dormir mais, ela não tem um desenvolvimento cerebral efetivo, Sim. né? Então, é o que a gente fala na Tieste, né? Nunca é uma criança em tratamento, é uma família em tratamento, porque tem muito fator interno de comportamento e alimentar que impactam diretamente nessa qualidade de funcionamento cerebral, né? E aí, né, indo tanto na linha do diagnóstico tradicional quanto no mapeamento, a gente percebe que muito disso é sintoma por comportamento, justamente porque quando a gente faz o mapeamento cerebral, tem lá a assinatura de TDAH, inversão da parte anterior e posterior do cérebro. Quando a gente aplica, né, as sessões e 3 meses depois a gente refaz esse mapeamento, não é dado exato, mas pelo menos 80% não tem mais esse sinal. Então Uhum. era TDAH? Era um transtorno neurobiológico que tem déficit de produção de neurotransmissor ou alguma dessas outras coisas, né, estão desalinhadas. Então, o mais que você tenha sintomas, se a gente não trabalhar as dificuldades em específico, essa pessoa vai colar o selo, né, para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto. Eu sou isso, então tudo que demanda um pouco mais de esforço, eu abandono porque eu sou essa Uhum. minha condição. E não necessariamente é verdade. Faz sentido isso? Sim. O nosso trabalho, né, a gente costuma, comentar que ele é a psicoeducação, né, porque não é quando a gente fala de criança e adolescente, até mesmo adulto, né, dependendo da situação, muitas vezes a criança e o adolescente, eles são reféns da rotina que os pais têm em casa, que é uma rotina muitas vezes desestruturada ou muito corrida, então a criança e adolescente, acaba acompanhando esse ritmo já, eh, acima demais ali, que ele não devia estar vivendo naquele momento, né. Então acaba ficando de fato desregulado. Tanto a criança quanto o adolescente, quando não tem uma boa rotina de sono, não tem uma boa rotina no geral, acaba desregulando tudo, né. E aí, os pais que acabam aparecendo, é muito mais fácil para o pai rotular a criança falando: "Ah, meu filho tem TDAH".
Então, é por isso que ele é assim, do que você, de fato, resolver o problema. Porque quando você já aponta e fala que é daquela forma, você já tira um pouco da mea culpa, né, que a gente costuma dizer. Eu não tô fazendo nada de errado, então Ele é assim, não é minha criação. Então você tira o peso da responsabilidade, sendo que muitas vezes é a rotina da família, né, não tem não apontando dedos, né. Mas é muito complexo quando a gente fala, porque quando aparece a criança e a mãe fala: "Não, ele tem TDAH, não se concentra na escola", eu sei que na clínica que nunca é só conversar com a criança, fazer o tratamento na criança, e sim pegar aquele pai, pegar aquela mãe, pegar aquele núcleo familiar e conversar propor com algumas eles, procurar alterações, né. alterações, entender como é a rotina, entender como é a alimentação daquela criança e, em determinados casos, colocar todo mundo em tratamento da família, né, não é só Sim, a criança, né. A criança ela tá lá ela é só o reflexo do que tá muitas vezes por acontecendo. obrigação, né. Ela nem sabe o que ela tá Ela fazendo nem lá. sabe o que ela nem sabe o que é o psicólogo, né. Agora o pai e a mãe, às vezes é falta de vergonha na cara ali, e aí a gente faz já também um encaminhamento para tratamento de neurofeedback, pra, eh terapia, enfim, né. Exato, e isso é importante, né, porque a linha tradicional, né, se você seguir a jornada tradicional desse diagnóstico, alguns pais um pouco mais preocupados vão investir num teste Uhum, neuropsicológico, vão investigar de fato e tal. Mas a gente tem um mecanismo, né, de busca por um médico que faz o diagnóstico em observação 15 minutos, que passa uma medicação tarja preta, que deixa aquela criança mais quietinha e que em muitos casos é o que o pai, a mãe ou a escola, porque hoje a gente tem uhum. uma pressão muito grande das escolas Sim. mesmo para que as crianças sejam medicadas, e ficar quietinho não significa que isso está sendo tratado, né? Uhum, Se comportar não significa que está sendo tratado, muito pelo contrário, a gente tem um cérebro em formação que vai terminar de se formar com 23 anos e uma interferência química muito efetiva, né? Que se esse diagnóstico não tiver alinhado, não for aquilo mesmo, quando essa pessoa se tornar adulta, normalmente ela já está trazendo pelo menos umas 3, 4 medicações. Porque aquela primeira medicação, ela dopou, ela resolveu a questão da agitação, mas ela cria outras necessidades. E aí entra uma segunda medicação, uma terceira medicação. E esse é um cenário que a gente conhece muito, porque chega sim. muito jovem adulto de, né, 17, 18, 19 anos que já está com 4 medicações ali, um para o TDAH, o outro para dormir, o outro para melhorar, né, uma questão específica, um ansiolítico, um antidepressivo. Então, esse é um cenário que a gente conhece, né, que acontece muito. E aí, quando você tem esse cérebro com 17, 18, 19 anos, que está finalizando formação e que já tem essa quantidade de interferência química, essa interferência química faz parte dele. Então, a abstinência é gigantesca quando a gente tenta tirar algumas dessas medicações ou corrigir uma coisa que foi, né, se acreditou ser dessa forma desde o começo. Então, isso fica também um grande alerta para os pais, que é o seguinte: se isso não for bem acompanhado, a medicação para TDAH vai fazer efeito e a criança vai ficar quietinha. Mas e se ela não tem um transtorno neurobiológico, isso vai cobrir muita coisa, né? Isso vai acobertar outras dificuldades, o cérebro vai caminhar se formando com essa interferência toda, e lá na frente, essa pessoa tem uma dificuldade muito maior. Que é o que a gente vê. Às vezes começa a faculdade, vai fazer um estágio, bate no estágio, começa a viver umas dificuldades, volta para casa e fala: não quero mais trabalhar, não quero mais sair, tenho crise de ansiedade e tal. Então, se isso não for de fato acompanhado, e eu acho que hoje, né, a gente tem muita luz nesse processo, depende muito dos pais, né, Sim. quererem de fato investigar isso profundamente. A medicação sempre vai ser uma alternativa, mas por que que eu entro com uma interferência química antes de entender se esse corpinho, né, se essa criança tem base suficiente para que o corpo dela produza Uhum. neurotransmissor? Faz sentido Sim, isso? porque quando a gente fala de medicação, é uma química que a gente tá jogando pra dentro do corpo de alguém que muitas vezes nem tá em pleno desenvolvimento, É né. isso. Então a interferência é muito grande e a gente nunca sabe o que que vai acontecer lá na frente, né. Lá na frente eu digo quando tiver 20 e poucos anos, quando já for um adulto. Então, eh, a medicação, de fato, ela é útil em alguns cenários, mas quando mal administrada,
é como se a gente estivesse jogando a poeira para debaixo do tapete, porque a gente não tá vendo, mas a poeira continua ali, né? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso, quando a gente aborda isso, né? E tem que ter muita pesquisa, né? Não é, TDAH toma medicamento, é de fato procurar ajuda, procurar a clínica correta ali para poder ter uma boa administração, para poder lá na frente não ser um desespero, porque quando for acontecer lá na frente, você não vai lembrar o que aconteceu lá atrás. Então você fala, nossa, mas por que isso está acontecendo, né? Só que foi aquela decisão que foi tomada há 10, 15 anos atrás, né? Que virou uma bola de neve que agora estourou tudo. É isso aí, é isso aí. Eu sempre faço uma analogia como uma muda de uma árvore, sabe? Uma muda de uma árvore, o caule dela é flexível, Uhum. né? Ela tá ali com as primeiras folhinhas e tal. Imagina se você cria um condicionador e faz uma curva nesse caule. Esse caule vai crescer, ele vai enrijecer com essa curva. E depois como é que eu trago essa curva de Sim. volta? Tá entendendo? Então, assim, precisa, a medicação, ela é importantíssima. São recursos que também ajudam muito, mas principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, o meu pedido é que os pais esgotem todas as possibilidades antes de tomar essa decisão, porque de fato é uma decisão que pode não ter volta, né? À Uhum. medida que o cérebro se desenvolve com essa substância, ele vai criar, essa substância faz parte dela, né? E aí, quando você não tem essa consciência, né, você resolve um problema pontual, que às vezes é uma reclamação da escola, e todos os dias chegam na clínica, né, mães desesperadas porque a escola está pontuando, porque ela não sabe mais o que fazer, e ali a gente tem uma direção de trabalhar aquela dificuldade pontual e ir trabalhando a dificuldade pontual à medida que ela vai acontecendo, né? A gente tem até pessoas que vêm de fora, né, que vêm do interior, que vêm da capital, para Santos com crianças, por conta do histórico que a gente tem e dos recursos que a gente tem, e também da nossa história nessas correções, justamente por isso, porque os pais estão vivendo uma pressão da escola para medicar, né? Porque a escola quer resolver o problema dela, né? Que é a agitação, quer dar conta ali de 20, 30 crianças e que todas elas estejam dentro da caixinha, mas olhando para esse viés, né, quando a gente olha para essa composição e para essa variabilidade de fatores que contribuem, que causam aquele efeito, em, sei lá, talvez quase que 100% dos casos, a gente exclui, né, a necessidade da medicação naquele momento, e aí de tempos em tempos esses pais trazem essa criança, né, pelo menos uma vez por ano, depois dessa Uhum. primeira correção, para ir fazendo os mapeamentos e ir acompanhando a evolução. Porque o mapeamento, né, Manuel, a gente tem lá o que o mapeamento analisa, né? Ele faz as 20 áreas do cérebro, mas considera idade, lateralidade e sexo. Então, assim, todo ano essa criança muda. E todo ano a gente precisa ver se a evolução de funcionamento cerebral está compatível com a idade dessa Sim. criança, né? E aí, às vezes, um ajuste que é feito pontualmente uma vez por ano já é o necessário ou o que precisa para que essa criança consiga acompanhar, né, o Uhum. desempenho, ou consiga corresponder àquilo que ela é demandada na escola. E isso faz total diferença, porque você não entra com uma interferência química com uma criança de 7, 8 anos de idade, que vai criar um outro problema lá na frente. E a neuromodulação, como a avaliação, né, de ambiente, como a avaliação de biomarcadores, são fatores essenciais. Por quê? Porque aí a gente sabe que tudo, né, minimamente está atendido para que aquele cérebro produza o neurotransmissor que ele precisa, né? A maior parte dos nossos neurotransmissores são produzidos no intestino. Não que esse neurotransmissor vai para o cérebro, mas eles têm comunicação, então eles avisam. Então, assim, com a quantidade de alimentação industrializada hoje, né? Porque criança faz, ela é hiperpalatável, né? Ela quer, de fato, comida saborosa, molinha e tal. Uhum. Então, quando essa criança está condicionada a uma alimentação que é neuroinflamatória, é lógico que o sintoma vai se refletir no cérebro. Então, quando você dá essa visão para os pais, né, e os pais saem da clínica mesmo com uma pasta, com tudo que precisa, se não tem exame, a gente faz o pedido dos exames, analisa, né, de forma profunda como é que está essa base nutricional dessa criança, como é que anda a qualidade de sono, que são dados que aparecem em mapeamento,
E a gente cria, de fato, Um um ecossistema, né? manual Uhum. de recomendações para que se ajuste o ambiente dessa criança e que essa criança, de fato, tenha o máximo de base para o cérebro dela funcionar bem. Sim. E, enfim, 100%, né? Quase 100%, a gente consegue um bom resultado, né? Pelo menos eu não tenho aqui na minha mente ninguém que não Uhum. tenha funcionado. Mas quando os pais estão no jogo, o cenário é completamente diferente. E aí fica esse chamado para os pais. Você tem uma missão muito nobre nesse mundo, que é formar um humano, que talvez seja a missão mais complexa, né? Porque o humano não tem manual, então é uma dificuldade Uhum. imensa. Mas que você esgote todas as possibilidades naturais antes de tomar a decisão de fazer uma interferência química para uma criança, né? Tão jovem, ou para um jovem adulto, ou para um adolescente que está em formação. E tendo essa consciência que se você botar isso na vida dessa criança, esse cérebro vai crescer acreditando que aquela substância faz parte dele. E aí, para tirar isso lá na Nossa, frente, é é muito bem difícil. complicado. O que você acha? É muito complicado. Pelo menos os. É como a gente comentou, né? Quando a gente consegue trabalhar junto com os pais e os pais querem, são aptos a essa intervenção de mudança de rotina, de entender como é o funcionamento, né? Quem vai se beneficiar é a criança e os pais também, né? Porque Sim, muitas vezes os pais já estão mal condicionados e eles acham que aquela loucura é o normal, né? E aí quando a gente conversa com eles, faz a intervenção, né, passa esse manual de como fazer, né? A vida dos pais melhoram, consequentemente a das crianças. Mas o que a gente tem visto é que chegam em algumas situações de jovens adultos que têm mais tempo de medicação do que tempo sem medicação de vida, né? Então o rapaz tem lá 25 anos, tá? Tem 16 de medicação e 9 sem medicação, né? Então como é que a gente pega um caso desse, né? Digo, a intervenção é muito mais complicada, é muito mais até custosa para a pessoa no sentido de é difícil, é doloroso, né? Você parar de usar, diminuir a quantidade e tentar ficar livre disso, né? Porque, de fato, o seu corpo basicamente ele se formou, né? As conexões neurais se formaram através daquela substância, aquela química que você colocou para dentro de você, né? Então, fica alerta para os pais, né? Se você é, tá uma criança com suspeita de TDAH, né, traz para a clínica, faz o diagnóstico correto, vamos ver como é que vai estar a rotina dentro de casa, como é que tá a alimentação. Tem conversa também com a escola, com a diretora, com a coordenadora, para poder tentar entender todo o cenário, se realmente é uma questão ali que é genética, que a criança nasceu, ou se é de fato a rotina mesmo, é muito barulho, muito estímulo, né? Uma geração de que na sala de aula já está introduzido os notebooks, os iPads, né? Então a gente tem ali um grande desafio pela frente, que é o desafio da saúde mental, né? isso, O desafio da saúde isso. mental como um todo é isso, é a tecnologia. A mesma forma que a tecnologia ela veio para facilitar, né? O ser humano ele ainda está se adaptando, né? A gente está se desenvolvendo de uma forma que é, a tecnologia virou uma parte nossa, né? Mas a gente não está conseguindo ainda Absorver. ser uma unidade só, né? Virar um com a tecnologia, né? O fato de a gente ter tantas pessoas, né? Com TDAH, burnout, com vários outros sintomas, Ansiedade, cada vez mais ansiedade. cedo, né? Exato, já é um claro indício ali que não tá dando não tá dando certo, né? Essa vinculação ali 100% de tecnologia e ser humano, né? São coisas totalmente diferentes. Isso. E considerando que o ser humano é um bichinho ancestral e não vai evoluir na mesma proporção. Ou você blinda ambiente, Uhum, né? E de fato faz um detox de informação, sim. ou você vai colapsar. A Isso gente não tá. é. A gente não está falando de algo que vai acontecer. A gente está falando de algo que está Está acontecendo. acontecendo. Esses dias eu estive num evento e estava lá no evento e tal, num dado momento fui ao banheiro. Uhum, E tinha uma moça passando mal no banheiro, eu fiz atendimento da moça no banheiro. Então, assim, isso são coisas que a gente, né, ela numa crise de ansiedade imensa, e eu falei, bom, posso te ajudar? Pega uma cadeira, bota uma garrafa de água, vamos respirar. Só respirar. E o respirar estabilizou. E sim. quanto a gente esquece de respirar? Ah, gente, mas crise de ansiedade não se controla sim. Primeiro, controlando o estímulo, porque o impacto não é opcional. Uhum.
Agora, o que eu permito me impactar é opcional. Então, assim, horas de rede social, que parece uma grande distração, isso está criando estímulo. O estímulo vai ter consequência, vai ter um efeito colateral do estímulo. Seja hoje, seja daqui 5 anos. O que as pessoas não entendem é que tudo que existe em transtorno mental foi construído por ação ou omissão. Ah, mas eu tenho porque minha mãe tem, porque minha família tem, porque você pode ter nascido com a genética desse transtorno, mas o fósforo que liga essa esse componente genético está ligado a ambiente e comportamento. Sim. Por que que várias pessoas da mesma família acabam desenvolvendo o mesmo, né, a mesma condição? Porque além do genético, você tem fator ambiental e fator e comportamento, que normalmente a gente também herda da casa dos pais, né? Então, se você não tiver atenção a isso, você basicamente vai ser conduzido pelo Vale das Sombras com uma venda no olho. E no dia Uhum. que chega na crise, fala: Meu Deus, como que eu cheguei aqui? Mas você foi É um repetindo processo, padrões. né? É um processo Exatamente. que você mesmo vai se colocando, né? Exato, exato. Então, assim, quando a gente fala desse bombardeio de informação, tem gente que eu falo, cara, por que que você precisa saber de tudo isso? Para que que você precisa saber como é que tá a guerra dos Estados Unidos, ou com sei lá que país, com a Rússia, enfim, sei lá, porque eu também Uhum. não consumo esse conteúdo. Mas por que que você precisa saber disso? Ah, porque eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, tá? Mas uma coisa que você vê lá, isso te impacta o dia inteiro, tira a tua energia do teu trabalho, tira a tua energia da tua vida, você fica se consumindo, pensando naquilo, preocupado com aquilo, e a tua vida acontecendo e você não tá lá. Então, assim, um dos dados que aparece muito em mapeamento, né? Inversão da parte anterior e posterior do cérebro. Por quê? Porque o Uhum. racional não está funcionando, a emoção toma conta, e a emoção tomando conta, eu só faço o que eu gosto, o que eu quero, o que é confortável. E muito indicador de hipervigilância também, né, Aline? Exato. Muitas pessoas, exatamente, consomem o tempo inteiro. É muita tragédia, né? Infelizmente, o jornal hoje só traz tragédia o tempo inteiro, então não tem como você ficar relaxado. Você tá o tempo inteiro preocupado de que vai acontecer alguma coisa ali, aqui, com você, com a sua família. E assim, a gente tem de tecnologia 20 anos, né? Eu Sim. fui ter celular, assim, de andar com celular com meus 15 anos. Então a gente tá falando de 10 anos atrás, 2015, Eu tive com 2010. 25. 25, mas Vê pô, quanto, né? e assim, pouco tempo, né, Aline? Anos Sim, sim. 2000 tava começando a chegar ali computador, videogame, né? Se falava um pouquinho mais. Popularizado, A né? gente ainda tinha muito orelhão, Sim, né? sim. E aí, 2010 foi um grande boom, todo mundo começou a ter acesso. 2015 popularizou demais, qualquer um tinha. E aí foi, se a gente olhar para 2015 em diante, foi quando começou a ter ansiedade, começou a falar de TDAH. Exatamente, Uhum. exatamente. E isso, quando a gente observa essa evolução, né, a tecnologia ela capota de um ano para o outro, mas capota numa velocidade gigantesca. Sim, Há 2 anos atrás, e você vai lembrar disso, há 2 anos atrás a gente estava estudando como desenvolver um sistema que pensasse, fizesse análise de mapeamento como a nossa cabeça faz, né, uhum. e falando, pensando em desenvolver um sistema que de fato a gente conseguisse colocar para que a gente usasse de Sim, forma sim. integral. Lembra disso? Lembro. Então a gente estava fazendo cotação de tecnologia para essa aplicação. 2 anos depois, a gente tem inteligência artificial com tudo embarcado, que a gente treinou durante todo esse processo, então já tem uma resposta muito efetiva, até para cruzamento de dados, e de uma plataforma, de uma inteligência artificial que, imagina se há 2 anos atrás a gente Sim, tivesse investido para desenvolver um sistema que hoje ele seria né. totalmente obsoleto. E tudo na palma da mão, né. A gente nem Exato. pensava, na verdade, na proporção que ia se tomar, nem se falava de inteligência artificial, Não, é né. isso aí. E agora todo mundo tem, qualquer mecanismo de pesquisa que você faça, te traz o mundo inteiro, né, em poucos segundos. Exato. Ainda muito generalista, né, não dá para Uhum. substituir tudo, mas está caminhando, Sim, né. Então a gente, né, né. dentro da nossa aplicação lá, a gente usa muita tecnologia, graças a Deus, mas nesse viés de que ainda precisa muita correção, que a gente vai incluindo as informações, vai fazendo a correção. Então, assim, não acho que a inteligência artificial vai substituir, alguns processos naturais, humanos, né, porque a tecnologia artificial ela não cria nada, ela junta coisas, copia, mas
Quem cria é o humano, quem Uhum. cria é a gente. Mas que isso vai evoluir muito, vai. E aí o cérebro está adaptado ou ele vai se desenvolver na mesma velocidade? É claro que não. Então, se você não filtrar o que te impacta, o impacto não é opcional. O filtro é. Sim. Então, assim, entender o que faz sentido você deixar chegar, né? Uhum. Até porque quando você tem informação demais, para virar conhecimento, precisa de aplicação, precisa de reflexão, precisa de Uhum. raciocínio, né? E só comer informação, porque eu como adulta e atendo muito adulto, né? Eu tenho um pessoal lá que é viciado em estudar. Estuda, 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 estuda. Não tem aplicação prática daquilo, porque o vício é só botar conhecimento, só botar informação para dentro. Uhum. E aí essa pessoa entra num colapso sozinha, Sim. por obesidade mental, pela quantidade de informação que come todos os dias e que não tem aplicação. Ou vai tentar lembrar de uma coisa básica e não consegue, esquece palavras, esquece coisas do dia a dia e já acha que está com Alzheimer. E, na verdade, está sobrecarregado, está Uhum. sobrecarregando o cérebro, É. sobrecarregando a mente. Se, né, por exemplo, esquecer a senha do cartão do banco, né, É, fosse TDAH, todo mundo tinha, né? A exato. gente costuma dizer que a atenção, ela é o filtro do cérebro, né? Então você escolhe o que que você vai querer colocar a sua atenção, né? E que sejam coisas boas, né? Porque, de fato, hoje a gente tem acesso a muita coisa e se a gente não souber filtrar o que a gente consome, a gente entra em parafuso. Faz sentido para você a afirmativa de que atenção é treino? Faz sentido que déficit de atenção e hiperatividade também é treino? Também entra, É exatamente. isso, entendeu? Então a pessoa está vindo numa rotina vivendo por estímulo. Então ela tem lá a tela super customizada, tem notificação do WhatsApp toda hora, tem notificação de tudo toda hora, Uhum. tem uma interação com o mundo, né? Que toda hora, pequenas tarefas, tarefa concluída, tarefa concluída, tarefa concluída. Quando a pessoa precisa sentar para fazer um trabalho chato, ela não consegue, porque o cérebro quer estímulo. Então dá sono, ela toma café, achando que é. Porque Uhum. na verdade, o cérebro só está no tédio. Só que as pessoas não suportam mais o tédio. Sim. O tédio é algum lugar insuportável. E, na verdade, é necessário. O ócio e o tédio são coisas absolutamente Faz parte, necessárias. né, acompanhou o Exato, desenvolvimento do ser humano, né, só que nos últimos 10, 15 anos ali, virou um exato. problema, mas não é um problema. Não é. Não tinha homem das cavernas ansioso, nem depressivo, nem com insônia. Aham. Deve ter uma razão para isso, né? Será que era porque não tinha tela lá? Então, quando a gente fala de todos os impactos a partir disso, a gente entende que o déficit de atenção e hiperatividade pode ser algo transitório, Uhum. pode ser algo da aplicação. Sim. Eu mesma fui diagnosticada com TDAH. Hoje, eu tenho certeza que eu não tenho. Eu tenho atrofia de foco. E quanto mais o meu foco está disperso, mais sintomas de TDAH eu tenho. Quanto menos eu durmo, ou menos qualidade de sono eu tenho, mais sintomas de TDAH eu tenho. Uhum. Então, isso é TDAH? Não. Quanto mais a minha alimentação não está ajustada, quanto mais industrializado tem na minha alimentação, a minha cabeça menos funciona. Isso é TDAH? Não. Isso é atrofia de foco, é falta de base nutricional, é abstinência de sono. São Sim. coisas que, quando você tem conhecimento, na hora que você consegue perceber os sintomas, você já fala: opa, tô errando aqui. Uhum. Isso aqui tá muito difícil, deixa eu fracionar, deixa eu entender, tornar o que é difícil mais fácil, né? E não simplesmente ficar tomando estimulante e achando, né? Porque se eu tomar essas boas, né? Essas boas pílulas, né? Que vêm aparecendo no mercado, com certeza eu vou ter um desempenho melhor. Por quê? É um doping, porque vai potencializar. A questão é, ao longo prazo isso é sustentável? Não é, meu corpo não produz isso. Então Sim. não faz sentido. O que que você acha? Sim. É É o sobre mal isso. é sobre isso. É sobre isso. É É sobre sobre isso. isso. Então, sempre uma grande reflexão, falar e dar consciência para as pessoas, porque tem muita gente fazendo errado. E se o problema está, se eu tenho um diagnóstico, o problema não sou eu. Então, eu preciso de um fator externo para resolver isso. E, Sim. na verdade, mesmo a pessoa que é de fato um TDAH raiz, nem sempre precisa de medicação, nem sempre precisa de Uhum. psicoestimulante. Então, depende do quanto ele está disposto a testar e a encontrar o caminho dele. A gente Uhum. tem pessoas na clínica que são TDAHs diagnosticados, que você pode fazer 10 mapeamentos, a mesma assinatura está lá, mas que eles conseguem manejar o ambiente para que, de fato, o cérebro traga o melhor funcionamento, né?
E assim, a gente tem muito TDAH de muito sucesso. Então, quer dizer, isso é um problema? Para Uhum. criança, para adolescente, isso é um superpoder. Sim. Como é que você tá? Né? Porque o hiperfoco é maravilhoso. Agora, onde é que tá o meu hiperfoco? Uhum. Né? Tá só no que eu gosto de fazer ou tá, de fato, naquilo que é produtivo para mim? É. Então, assim, não é um transtorno debilitante a partir do momento que você entende como você funciona e faz o ambiente trabalhar pró a tua produtividade e aquilo que você quer construir. O que que você acha? Sabendo usar, Sabendo usar, sabendo usar o que você tem, né, é vira isso. uma grande ferramenta ali, né. A gente já viu na clínica quantos, executivos, né, de alta performance chegam lá, quantas crianças que são um problema para a escola, para os professores ou para os pais, porque não param quietos, mas quando elas focam em algo que elas gostam, né, um desenho ou então até uma matéria da escola, ou então, no caso do adulto ali, né, botar um projeto para sair do papel, aquilo ali vira uma grande ideia, vira uma ferramenta muito poderosa, né. É isso aí. Então, é entender de fato, né, o que está acontecendo, entender toda a situação, para a gente poder ter o melhor direcionamento, o melhor caminho para a situação. É isso aí. Tem um documentário que eu assisti há pouco tempo na Netflix. Ele fala da epidemia do Aderal nos Estados Unidos. E aí tem vários profissionais que falam sobre isso, vários pessoas, crianças que tomaram Aderal desde muito cedo, crianças que a mãe optou por não colocar o Aderal Uhum. e tentar estimular de outras formas. E eu acho que é um conteúdo muito legal para entender qual é o impacto dessas interferências químicas ao longo da vida, né? Sim. Então, jovens adultos que o pai e a mãe tomaram a decisão lá atrás de colocar Aderal na interferência, né? Colocar para corrigir, e hoje a pessoa vive um sofrimento imenso porque não consegue deixar de usar Adderall. Só funciona com a medicação. É. E eu acho que no Brasil essas coisas são um pouco conversadas, sabe? E junta também com uma população que tem pouco. Que tem. Que não mergulha profundamente para entender as suas questões. Sim. Né? Que tem um costume de ser muito superficial. Dá muito um jeitinho, né, dá-se muito um jeitinho aqui no Exato, Brasil, né, exato. É então resolver um probleminha. Resolveu, esse aqui é, resolveu. E não exatamente. necessariamente Não vai entender o na porquê que raiz, né. aquilo. Exato, por que que Sim. aquilo está acontecendo. Então, eu acho que é um conteúdo, se eu não me engano, o nome é Cadê Minha Pílula? Não tenho certeza se é esse o nome, mas tá lá, enfim, busca pela epidemia de Aderal que as pessoas vão encontrar. Mas é um material de muita reflexão. E às vezes, quando os pais chegam nessa dúvida, eu recomendo. Falo, ó, assiste, porque você vai ver vários pontos de vista. Vai Uhum. ver o médico que começou a prescrever isso e que hoje não prescreve mais porque entendeu qual é o tamanho desse negócio. O médico que, de fato, nunca prescreveu. O médico que prescreve, mas com uma análise muito mais profunda. A pessoa, a criança que era criança, que hoje é um adulto que tem dificuldade de deixar. O adulto que o pai optou por não fazer e que depois resolveu tomar. Então, assim, são vários pontos de vista. E quanto mais a gente considera isso, mais a gente forma a nossa opinião sobre as coisas. Então, assim, informação nunca é demais, desde que você tenha um objetivo para essa informação e não consumir coisas aleatórias. Mas para as pessoas que de fato têm esses sintomas, eu acho que é um conteúdo muito válido para fomentar e para basear esse processo de decisão em relação a entrar com uma interferência química que é tarja preta por um motivo, né? Mas para que essa decisão seja muito estruturada, porque qualquer uma das decisões você vai ter que lidar com consequências. E quanto mais certeza, quanto mais conhecimento você tem, mais assertivo acaba sendo sua decisão. Né? Uhum. Então é um É, conteúdo que eu recomendo muito para as pessoas. Beleza, Emanuel? certinho. É isso. Então, que bom que você está aqui, que bom que a gente teve essa conversa. E que bom que a gente está construindo essa história aí de solução para muita gente, Né. né? Graças a Deus. Então é isso aí. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Emanuel. É Obrigado. isso.